Você já teve uma ideia que era uma ideia muito boa, mas assim, muito boa? Aquela ideia que te faz sorrir quando você pensa nela enquanto você tá andando na rua. Pode ser, por exemplo, a ideia de um novo negócio mirabolante, a ideia de uma peça de teatro, a ideia de um filme, a ideia de um vídeo, qualquer coisa. E você acha essa ideia tão boa que você não conta pra ninguém, com medo que roubem a sua ideia. E aí você começa a pensar em colocar essa ideia em prática, mas aí você começa a se questionar: peraí, será que essa ideia é tão boa assim? Será que eu não tenho que trabalhar mais nela pra ela ficar perfeita? E se ela não der certo, o que vão falar de mim? E aí você nunca lança a bendita da ideia, mas ela fica lá com você, como se ela estivesse te perseguindo. E você sempre fala assim: ah, um dia eu faço, um dia eu vou trabalhar nisso. Mas aí esse dia nunca chega, porque num dia você teve uma big apresentação no trabalho pra fazer, no outro dia você teve 454 e-mails pra ler, no outro dia você teve que ir no médico, no outro dia teve jantar na sua sogra, até que um dia você acorda, você liga o seu celular, começa a navegar ali pela internet, e o que você vê? A sua ideia. Tá lá, a sua ideia, linda, inédita, sendo lançada, só que sendo lançada por outra pessoa, uma pessoa X que você nunca nem viu na vida. Aí você vê aquilo e você não acredita, você desliga e liga o celular, coça o olho, volta ali na página e é mesmo a sua ideia. E aí você sente por dentro um remorso gigante. Seu intestino quase que se contorce e você começa a pensar: por que eu não lancei? Isso já aconteceu com você? Bom, comigo já aconteceu. E uma coisa que eu posso te falar é: isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Porque as ideias, elas estão no ar. As ideias, elas voam. Vamos falar sobre isso hoje? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Henriques e esse é o Next Stop Innovation. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a fazer isso agora. Vai lá, se inscreve e aproveita para compartilhar esse conteúdo com quem você achar que pode ser legal. Bom, como vocês podem ter notado no começo do vídeo, o tema de hoje é falar sobre as ideias e as ideias voarem de uma pessoa para outra. E eu queria dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte eu vou te contar algo que acabou de acontecer comigo. Depois eu quero te contar por que aparentemente as ideias voam, e depois eu quero te falar, afinal, por que a gente tem tanta dificuldade de colocar as nossas ideias no mundo. Bom, eu vou te falar o que acabou de acontecer comigo, tá? Em 2018, eu tive a ideia de escrever um livro infantil. Eu sou uma pessoa que gosto muito de escrever, gosto muito de ler, e eu valorizo muito a literatura infantil. Tanto é que, apesar de eu não ter filhos, eu tenho vários livros aqui em casa que são infantis. E aí eu resolvi convidar uma amiga minha para fazer esse livro comigo. Eu mandei um WhatsApp pra ela, o nome dela é Lilian, ela é pedagoga, ela também é poeta, e aí eu falei: Li, vamos escrever um livro? E ela falou: nossa, super topo. E aí a ideia que a gente tinha era escrever um livro falando sobre aqueles estereótipos de gênero que são passados pra gente de adulto pra criança. Então, por exemplo, quando você é menina, sempre vem um adulto te falar assim: ai, senta que nem mocinha. Ou se você é menino, sempre vem algum adulto e fala: ah, engole esse choro, menino não chora. E a gente queria falar com meninos, então a gente queria falar dessa questão de engole o choro, meninos não choram. E aí a gente foi pra Livraria Cultura, a gente ficou lá uma tarde inteira, e aí a gente conseguiu escrever o nosso livro ali mesmo. E a gente deu o nome do livro de O Menino que Engoliu o Choro. E aí na época a gente tava muito afim de lançar. A gente mandou esse livro por umas 16 editoras, e nenhuma nunca retornou pra gente. E aí no fim o nosso livro ficou um pouquinho de lado, porque a gente desanimou, eu acabei saindo do Brasil, a Lilian teve a filhinha dela, e aí o nosso menino que engoliu o choro ficou engavetado. E aí no começo desse ano eu voltei com essa ideia muito forte, assim, eu queria lançar esse livro, e aí parece que o universo vai conspirando a favor. Aí eu conheci uma amiga de uma amiga minha, que é ilustradora, e aí ela entrou no projeto, ela começou a ilustrar o nosso livro, e o livro tava praticamente pronto. A gente já tinha até feito um Instagram pro livro. E aí foi quando a vida veio assim, tocou no meu ombro e falou: Fernanda, olha isso. Uma amiga minha me mandou uma mensagem falando: Fê, tem uma autora muito famosa aqui no Brasil que tá lançando um livro chamado O Menino que Engoliu o Choro, um livro infantil. Esse é o seu livro? Bom, gente, aí quando aconteceu isso eu simplesmente não queria acreditar. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei assim uns 3 dias inteiros sem conseguir engolir o choro. E era a mesma sensação, sabe, de o intestino se contorcer e você não querer acreditar que aquilo tá acontecendo. Eu no começo achei que era plágio, assim, mas acho que na verdade eu queria mais que fosse plágio
plágio do que aceitar que a ideia que eu tinha tido 2 anos atrás e não fiz nada com essa ideia, na verdade voou para uma outra autora. Eu cheguei a ligar na editora que vai lançar esse livro, eu chorei com esse cara no telefone, eu chorei com o dono da editora no telefone, pra vocês terem uma ideia de como eu fiquei mal. Enfim, isso aconteceu e o livro, O Menino que Engoliu o Choro, dessa outra autora, será lançado. Bom, pra vocês que me acompanham aí também no Instagram, vocês sabem que a gente no fim mudou o nome, a gente fez aí algumas coisas pra também lançar o nosso, mas ainda assim foi uma experiência que me marcou muito e eu queria conversar com vocês sobre ela. Afinal, por que parece que as ideias, elas voam de uma pessoa pra outra, ainda que essas duas pessoas não se conheçam? Bom, aí eu fui pesquisar e eu cheguei num experimento que foi feito na década de 50 e depois ele meio que virou quase uma lenda urbana, que foi feito no Japão. Alguns cientistas japoneses foram para uma ilha e eles estavam estudando os macacos que viviam ali. E eles alimentavam os macacos com batatas doces que eles deixavam na areia. Até um belo dia, uma das macaquinhas aprendeu que quando ela pegava a batata doce da areia, era legal ela colocar a batata no rio, em água corrente, para sair a areia, sair todas as impurezas, e com isso a batata ficava mais gostosa. Olha que ideia incrível que essa macaquinha teve. Só que o que foi mais interessante foi que eles começaram a ver que em outra ilha, totalmente separada, um outro macaco começou a ter o mesmo comportamento. E por isso que esse experimento virou meio que uma lenda urbana, porque começaram a falar que a ideia voou, a ideia passou pelo mar, mas na verdade o que aconteceu foi que macacos tiveram a mesma ideia em momentos bem semelhantes, sem nunca terem tido contato um com o outro. E aí, se a gente vai pro lado das invenções, fica ainda mais interessante. Eu li um artigo de um cara chamado Martin Griswold. Ele fala sobre invenções simultâneas independentes. Então ele começa o artigo dele fazendo um questionamento pra gente, que é o seguinte: o Thomas Edison, que foi o que inventou a lâmpada, se o Thomas Edison nunca tivesse nascido, será que a gente não teria lâmpadas? E aí o que o Martin fala é que sim, teríamos lâmpadas, e muito provavelmente as lâmpadas teriam nascido na mesma época. Isso porque lá em 1879, quando Thomas Edison criou as lâmpadas, 23 outras pessoas ou grupos de cientistas também estavam trabalhando na mesma coisa, independentemente. Tanto é que o Thomas Edison, ele até sofreu alguns processos ali por plágio, porque tinham outras pessoas também trabalhando em protótipos de lâmpadas. E o Martin, né, o autor desse artigo, ele fala que esse é só um dos exemplos, mas ele cita mais de 148 casos famosos de invenções acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Outro exemplo foi o caso do telefone. Ele diz que no mesmo dia que o Alexander Graham Bell foi lá e fez a patente do telefone, uma outra pessoa chamada Elisha Gray também fez a patente do telefone, com somente 3 horas de diferença um do outro. E aí aqui no Brasil a gente tem um caso que está muito perto da gente, que foi o Santos Dumont, né? Afinal, quem criou o avião? Foi o Santos Dumont ou os irmãos Wright? E aí por que isso acontece? Por que existem invenções acontecendo ao mesmo tempo? Por que tem essa sincronicidade? Bom, o que acontece é que as invenções, as ideias, elas não são completamente novas e elas não são façanhas pioneiras de um determinado indivíduo, mas elas são construções sociais. Ou seja, as ideias, na verdade, elas são adicionadas a um corpo de trabalho que já existia antes delas. Ou seja, uma invenção, ela tem hora para nascer, porque ela só pode ser construída se há uma base de conhecimento anterior. E aí o que o Martin fala é, quando uma ideia ela entra no reino das possibilidades, ou seja, existe tecnologia suficiente para que ela aconteça, existem recursos suficientes para que ela aconteça, existem pessoas que precisam dessa ideia, a oferta de pessoas para agir sobre essa ideia, ela em geral é suficientemente grande para que a ideia seja rapidamente descoberta, talvez por várias pessoas ao mesmo tempo. Então o que eu tirei desse artigo é, a gente não traz as ideias para o mundo no nosso tempo. As ideias vêm ao mundo no tempo delas. Nós somos somente receptores de algo maior que existe aí no mundo. E quando chega a hora da ideia nascer, ela vai nascer. De alguma maneira, ela vai achar um jeito de nascer. E aí entra no terceiro ponto que eu queria conversar com vocês, é por que a gente tem tanta dificuldade de colocar as nossas ideias no mundo? Primeira coisa é, nós vivemos em um mundo em que nós somos medidos pelo sucesso. Sucesso financeiro, sucesso no trabalho. Nós somos medidos por sucesso o tempo inteiro. A nossa cultura, ela não valoriza muito o erro. Então, a possibilidade de errar, ela já nos traz vergonha,
vergonha faz com que a gente se sinta vulnerável até. Só que arriscar a fazer algo novo é saber que o erro pode sim vir junto com você. Inclusive, é grande a chance de que você vai errar várias vezes até que você acerte. E isso me lembra muito a Brené Brown. Vocês conhecem a Brené Brown? Eu amo a Brené Brown, acho ela maravilhosa. Em um dos TEDs que ela fez, ela falou que a vulnerabilidade, ela é a mãe da inovação, da criatividade e da mudança. Sem vulnerabilidade, nada disso acontece. E de novo, parafraseando a Brené Brown, criar é fazer algo que nunca existiu antes. E não há nada mais vulnerável do que isso. Só que aí essa vergonha, esse medo da vulnerabilidade faz com que a gente sempre esteja esperando o momento certo, né? Ah, no momento certo, quando eu estiver perfeita, eu vou lançar. Quando eu estiver à prova de qualquer dúvidas, eu vou lançar. Só que esse momento, ele nunca chega, porque fica uma vozinha da vergonha sempre dizendo assim pra gente: quem é você pra fazer isso? Imagina, você não é boa o suficiente. Não tem essa vozinha da vergonha que fica falando pra gente? Bom, pessoal, para fechar esse vídeo, eu queria só deixar aqui uma reflexão e eu vou usar parte de um discurso que foi feito pelo Nelson Mandela, mas que foi escrito pela Marianne Williamson. Eu vou ler aqui para vocês. O nome desse discurso, ele é O Nosso Medo Mais Profundo. Ele diz assim: nosso grande medo não é o de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos amedronta. Nos perguntamos assim: quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para que as outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. É à medida que deixamos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente, damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Olha, gente, que a gente deixe a nossa luz brilhar mais vezes, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve. Deixa aí nos comentários se isso já aconteceu com você, tá bom? Um abraço pra vocês, um beijo e até o próximo vídeo.